Aleluia! Jesus te trouxe aqui. Talvez você pense, eu vim porque não tinha o que fazer, eu vim porque se eu não viesse todo mundo ia ficar na minha cabeça, mas Jesus tem os meios de trazer a gente, né? E não importa por que você veio, importa que você está aqui. E se você está aqui, você vai estar diante daquilo que Jesus quer fazer e falar. Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema de Isaías 43. Mas para nós entendermos esse tema, nós precisamos entender o contexto no qual ele foi escrito. E agora nós vamos focar aqui, ok? Porque às vezes a gente pega uma palavra e a gente acha bonito um texto na Bíblia. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz agora, não percebeis? Eu faço o quê no deserto? Abro caminho e faço o quê? No ermo? Eis que faço rios e caminhos no ermo e no deserto. E isso é uma palavra linda, não é? Quem que não quer, no meio do deserto, ter uma direção? Ter rios de águas? Todo mundo quer. E aí a gente fala, Deus vai fazer uma coisa nova. E aí a gente pega esse versículo fora de um contexto e começa a idealizar coisas que Deus não está falando. E começa a imaginar situações que não é o que Deus está falando. Por que ele ia fazer isso? Para quem ele ia fazer isso? Por que ele ia fazer isso? Nós temos que entender, porque senão a gente pega um versículo isolado da Bíblia e faz dele um chavão de vitória para nós. Não funciona assim. Por que existe às vezes tantas pessoas frustradas dentro do corpo de Cristo? Porque elas não entendem o que Deus está falando, o que Deus quer fazer e por que Ele quer fazer, e por que Ele traz promessas na vida das pessoas. Então eu quero compartilhar sobre isso nessa noite. Ele é bom? Ele é maravilhoso? Ele faz? Sim. Mas por que Deus traz essa promessa naquele momento da história? E por que Deus traz agora, novamente, no teu coração essa palavra? Porque Ele realmente quer fazer algo novo. Ele nos ama. Esse teatro que nós tivemos aqui, quando Jesus nos olha, Ele nos olha com amor, não com condenação. A Bíblia diz que Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Nós estamos no tempo da graça, gente. O mundo já está condenado, já estava condenado. Ele veio para nos dar uma oportunidade nova. Então nós não estamos no tempo de julgamento nem de condenação. Nós estamos no tempo de salvação, no tempo da graça, e nós temos que aproveitar esse momento. Mas nós também temos que saber nos comportar nessa estação. Muitas estações nós vivemos e passamos por elas, e não sabemos nos comportar e perdemos o melhor de Deus naquela estação. Mas que nenhuma de nós perca o melhor de Deus. Querido Espírito Santo, junto ao meu espírito, glorifica Jesus aqui. Envergonha os inimigos de Jesus e aquilo que se levanta contra o conhecimento revelado da sua palavra. Que as mentes e os corações sejam cativos ao senhorio de Cristo. E que todas as fortalezas mentais, emocionais e espirituais que nos prendem, que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para nós, caia por terra hoje. Todo sofisma, toda fortaleza na mente, todo entendimento errado. Que haja libertação nesses dias de conferência. Que haja o sobrenatural do Senhor, cadeias sendo quebradas, Senhor, grilhões sendo quebrados, e que cada uma de nós possa perceber o que o Senhor está fazendo. E que possamos nos comportar de maneira correta nesse novo do Senhor, para que possamos viver Ele, para que possamos experimentar Ele, para que possamos ver os milagres do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Isaías está escrevendo sobre isso, ele está escrevendo em primeiro lugar para um povo que está numa situação de cativeiro. Um povo que está vivendo um cativeiro e que precisa sair do cativeiro. Mas eles não tinham condições de sair do cativeiro se eles não mudassem a maneira de ver as coisas. A maneira de se comportar para essa nova estação que Deus estava trazendo para eles.
Deus precisava encher eles de esperança, encher eles de fé, encher eles com uma nova mentalidade para sair dali. Coloca isso no teu coração. Para você viver o novo, você tem que ter o novo, odres novos. Você não pode entrar no novo de Deus com a colheita da estação passada. Não é possível. Às vezes nós queremos algo novo de Deus, mas com a mesma mentalidade, da mesma maneira, com odres velhos. Não funciona. E Deus está, através do profeta Isaías, levando aquele povo a entender: o tempo do cativeiro está chegando, porque tudo tem um tempo. Nem mesmo o cativeiro é para sempre. Esse cativeiro, ele teve uma data, 70 anos. Em 70 anos ele acabaria. E ele estava prestes a acabar, mas o povo ainda estava com a mentalidade errada. Agora, por que aquele povo foi levado para o cativeiro? Porque eles faziam tudo certo. Nossa, eles se comportavam da maneira correta. Nenhum cativeiro vem porque estamos nos comportando da maneira correta, gente. A Bíblia diz que antes do cativeiro, vários profetas vieram e falaram uma palavra de arrependimento. Falaram para eles: olha, muda esse comportamento, muda essa idolatria. Era um povo que, primeira coisa, estava com a idolatria dentro do coração. Aí você fala: nossa, mas eles não eram o povo de Deus? Tudo que rouba Deus de ser o primeiro na nossa vida é uma idolatria. Tudo que faz com que Deus não seja o primeiro, o absoluto, aquele que está nos nossos pensamentos, que está todos os dias quando nós acordamos, ele é o nosso respirar. Tudo que não é primeiro, se ele não é primeiro, outra coisa é. Seja preocupação, seja entretenimento, seja problema. Às vezes a primeira coisa que está na nossa vida é problema. A gente já acorda pensando no problema. Alguém já acordou pensando em problema? Alguém já acordou pensando como que vai pagar as dívidas? Primeiro pensamento? Não foi nem o primeiro, pastor, porque eu nem dormi. Tudo aquilo que tira Deus do centro e nos rouba de viver o melhor dele é uma idolatria. E aquele povo vivia no meio de um tempo de idolatria. A relação deles com Deus era uma relação de fachada. Quando a Bíblia diz: se vocês quiserem e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Essa é a palavra de Deus. Então por que esse povo não está vivendo o melhor de Deus? E Deus tem que falar: olha, se arrependam, mudem de atitude, senão vocês vão para o cativeiro. E quando eu penso em cativeiro, eu escrevi algo até a hora que eu estava ali em cima. Quando Deus permite um momento de dificuldade que acontece na nossa vida, Ele não tem intenção de nos levar à derrota, à destruição ou tristezas. Mas são avisos de que é preciso corrigir a trajetória da vida ou vai acabar mal. Deus mandou vários avisos, vários profetas, Jeremias foi um deles, mas eles não ouviram. Sabe, às vezes a gente acha: Deus tô na graça, Deus é longânimo, Deus é bom, e os avisos vão chegando, mas a gente não muda. Às vezes a gente está dentro da igreja ouvindo palavras e mais palavras e mais palavras, e a gente até se acostuma com aquilo. E aí a gente às vezes até tem uma relação com Deus, mas é uma relação de culto. Não é aquela relação, como eu disse, ao acordar Ele é o primeiro, ao dormir Ele é o primeiro, ao sonhar Ele é primeiro. E aquele povo então continua vivendo a vida da maneira que eles queriam. Os profetas falando: olha, dê ouvido aos profetas de Deus, aos homens e mulheres que Deus coloca na nossa vida. Nunca viva na desonra. Nunca desonre aqueles que Deus coloca na sua vida. Ouça. Um dos pecados daquele povo foi que eles não ouviram os profetas.
E hoje Deus está levantando pessoas para dizer, olha gente, Deus tem algo novo para nós. Vamos nos comportar de maneira que a gente possa viver o algo novo de Deus, aleluia. Mas aquele povo não ouviu. E aí o que aconteceu? Aquilo que tinha sido profetizado, aquilo que tinha sido falado, aconteceu. Aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. E dentre essas pessoas que foram levadas cativas, tem uma pessoa muito interessante, chamada Daniel. Quem lembra de Daniel? Esse homem que escreve que Deus estabelece reis, que Deus tira reis, que Ele é dono das estações, que Ele é dono do tempo, de tudo. Um menino que é levado para o cativeiro e que no cativeiro se comporta de maneira a ser sal e luz. Sabe, até no tempo da seca nós podemos dar fruto, até no tempo de cativeiro nós podemos ser bênção, porque às vezes a gente vai levado junto com aquele grupo e nem sempre somos culpados, mas por estarmos vivendo dentro de um momento de corrupção, dentro de um momento de engano de uma nação, nós sofremos as consequências da desobediência. Daniel é muito interessante porque quando ele é levado para o cativeiro, ele entende aquele momento. Muitas pessoas, quando estão vivendo um momento de dificuldade, elas não entendem aquele momento. E elas culpam as pessoas. Daniel era um homem e um moço ainda íntegro, temente a Deus. E quando ele está no cativeiro, ele faz uma das orações mais lindas que existe, onde ele pede perdão pelos pecados deles, mesmo que ele não era uma pessoa que contribuiu para aquele erro. E ele reconhece, nós pecamos. Sabe, como crentes, como cristãos, como igreja, nós temos que entender, nós pecamos. E ele ora, e ele entende que naquele cativeiro, primeiro ele se arrepende, pede perdão pela nação, por ele, e também ele entende, o cativeiro tem um tempo para acabar. E é um cativeiro de 70 anos. E quando ele entende que tem um tempo, ele entende fidelidade na aprovação. Tudo tem um tempo na minha vida e na sua. E a gente precisa continuar fiel naqueles tempos que nós não entendemos. Ele continuou fiel, ele foi levado no cativeiro, provavelmente um jovem como ele, que foi levado para a casa do rei, para servir ao rei. Daniel não casou, Daniel não teve filhos. Imagina um jovem que talvez tinha sonhado com tantas coisas lindas na vida, e agora ele está no exílio, e para viver no palácio, uma das práticas que eles faziam com esses jovens era castrar, para que eles nunca se envolvessem com as mulheres do reino. Você acha que um menino bonito, da nobreza, agora está no cativeiro, não porque ele fez algo, mas porque o povo fez. Ele está junto no negócio. A atitude dele no cativeiro não foi a atitude da maioria dos outros. Ele entendeu, bom, não é o que eu gostaria de viver. Eu sonhei outra coisa. Mas uma coisa eu sei, eu vou ser fiel no cativeiro. Nessa estação da minha vida, que talvez eu estou por outros, por causa da culpa de outros, eu vou fazer parte. Parte como? Do problema não, da solução. Eu vou estar aqui como intercessor. Eu vou estar aqui como um testemunho vivo para os babilônicos. Eu vou estar aqui adorando a Deus independente de qualquer coisa. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Ele não estava ali amargurado, né? Ah, não casei. Tem alguém aqui amargurado porque não casou? Ai, não tive isso, não tive filho, não tive aquilo. Não, Daniel não está ali nessa posição. Ele está ali entendendo. Nada fugiu ao controle da soberania de Deus. Deus está no controle. Ele que estabelece, Ele que permite. E uma coisa eu sei, está chegando ao final. E eu vou continuar como um sal, uma luz nesse lugar. Diferente dos outros. É muito interessante que quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, 586 a.C., e os 70 anos de cativeiro vieram,
aqueles que estavam ali no cativeiro, eles tiveram uma atitude diferente da de Daniel. Durante o cativeiro e pós-cativeiro. O Salmo 137, você não precisa abrir agora, porque eu quero ir rápido. Diz que quando eles estão ali, quando eles estão vivendo e voltam do cativeiro, eles começam a viver do quê? Do passado. Uma coisa que me impede de entrar no novo é passado. Eles estão vivendo daquilo que foram as experiências. Alguém aqui já viveu do passado? Ai, porque no passado era assim. Ai, porque no passado o pastor Alano era mais ungido. Ai, porque no passado, quando começou a igreja, a gente era assim, assado. Ai, porque isso... E a gente vai vivendo assim. Só do passado. Aquele povo que estava ali, eles tinham uma grande crise. No capítulo de 137, 1 a 9 de Salmos, que é um salmo muito interessante, nós vemos um povo que está vivendo ali, que precisa sair daquela condição, mas quando eles lembram de tudo que eles viveram e passaram, a experiência deles é uma experiência ruim. Eles dizem assim, no versículo 1, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos. E fazíamos o quê? Chorávamos. E o que mais que ele diz? E nos lembrávamos de Sião. É interessante que quando eles estavam lá, eles não davam o valor que deveriam. Você já viu quando você perde alguma coisa e você fala, puxa, eu era feliz e não sabia? Puxa vida, se eu voltasse naquele tempo. Ai, se eu pudesse voltar naquele lugar. Ai, se eu pudesse não ter falado aquelas coisas. Ai, se eu não tivesse xingado. E aí vai. E aquele povo está ali, primeira coisa que eles têm, eles dizem, eles estão às margens do rio da Babilônia. Eles estão dizendo, nós estamos onde nós não gostaríamos de estar. Às vezes nós estamos onde não gostaríamos de estar, mas nós podemos fazer daquele lugar o melhor lugar. Porque tudo é uma questão de comportamento, gente, de atitude. Se você perguntar hoje para mim, você está vivendo a melhor coisa que você gostaria de estar vivendo? Você está no melhor momento da sua vida? Não, não estou. Mas eu decidi, nesse momento, ser fiel. Eu decidi, nesse momento, não ficar lá assentado, chorando, mas entendendo o que eu posso fazer hoje, agora. O que está ao meu alcance de fazer agora? Eu estou aqui, eu estou com uma mãe em casa doente. Eu estou aqui, eu estou com uma mãe com dor, enfrentando um câncer. É o que eu gostaria de estar vivendo hoje? Não. Mas o que eu posso fazer hoje, vivendo essa situação, esse momento? Eu posso fazer o melhor por ela. Agora vocês me viram, eu estava aqui, eu peguei o celular, eu não faço isso durante um culto. Jamais. Eu acredito que quando eu estou num ambiente onde a palavra está sendo pregada, eu estou sendo visitada, eu não posso perder a oportunidade, eu não posso me distrair. Mas como eu estava esperando uma resposta da minha mãe, eu mandei sobre uma consulta que eu conseguia antecipar para segunda-feira. E aí eu vi o barulho, e eu não recebo dificilmente nenhum tipo de... Todo mundo que me conhece sabe que eu estou numa conferência e ninguém vai me chamar. E quando eu vi tremer o meu celular, eu falei, é minha mãe, eu preciso responder ela, rapidinho. E aí ela falou, foi sobre isso. Eu falei, não mãe, está confirmado, está tudo certo. Quer dizer, não é a melhor estação. Não é o melhor momento. Às vezes você está sentado nos rios da Babilônia, assentado ali. E a Bíblia diz que esses homens, eles estão ali, não gostariam de estar ali. E ali o que eles conversam é sobre problema. A Bíblia relata que eles se sentam e ficam lembrando, sabe aquela apatia coletiva? Assentávamos. Todo mundo junto para reclamar?
Você já ficou perto de pessoas que tudo que elas fazem é reclamar? Você fez alguma reclamação hoje? Eu fiz, porque toda hora a internet cai. Eu fiz uma reclamação lá no negócio. Essas coisas a gente faz, né? A gente acha o número, a gente se vira. Mas você reclamou de alguma coisa hoje da sua vida, ou das pessoas que estão próximas de você, ou com as pessoas? Você reclamou já de alguma coisa da conferência? Porque você sabe, né? Quando tem conferência, é uma bênção, né? É a cor que o outro não gosta, é a planta que não é daquele jeito, é a música que não cantou que eu queria que cantava. Aqui não, né? Só lá. Só lá em Campo Grande. É um que falou demais, que devia ter falado menos. É aquilo que não era para ter passado. Aqui não, né, pastora Alana? Aqui é a mulherada de uma unção, num espírito de unidade, glórias. Mas aquele povo tem aquela crise da apatia coletiva. Ali nós nos assentávamos e chorávamos e reclamávamos. Eu estou falando do cativeiro para você poder entender o novo de Deus, tá? Para você entender por que Isaías falou com eles. E ali eles tinham aquela coisa da melancolia, né? E eles choram, só que eles não reagem, sabe? Chorar faz parte. Eu tenho chorado. Primeira vez que eu ouvi minha mãe falar que ela estava com dor. E aquilo partiu meu coração. Não tem como não ser sensível à dor. É a dor. Mas ali eles estão chorando, não porque eles estão reagindo diante da dor e dizendo, mesmo que com lágrimas, nós sabemos a quem nós servimos. É só um melancolismo, sabe? Aquela coisa assim, melancólica, depressiva. E não uma dor que mesmo com lágrimas, você vai e sai semeando. E você sabe que você vai voltar com os feixes de alegria. É diferente. Até o choro é diferente, gente. Existe o choro da dor, mas é aquele choro que você sabe, ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É onde você entende, tem uma noite escura, mas vai clarear, porque o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Não é aquele choro de ficar vivendo do passado e não entendendo o que Deus está fazendo e não percebendo o que Deus está trazendo à luz. E aquele povo está naquela crise da nostalgia. Lá nós lembrávamos de Sião. Toda a relação daquele povo era com o templo, gente, não era com o Deus do templo. Era uma relação religiosa. Às vezes toda a nossa relação com Deus é uma relação religiosa. É uma relação de domingo à noite. É uma relação na hora de comer, obrigado Jesus. Mas não é aquela relação onde Ele é tudo para nós. Onde você tem uma convicção que você pertence e serve a Ele, e não importa o que está acontecendo. Eles se lembram como eles faziam a adoração no templo. Sabe, antes era no templo, mas hoje é em espírito e em verdade, é aqui dentro, é em qualquer lugar, é ali nos rios da Babilônia, é ali no pior lugar que você não gostaria de estar, mas a tua adoração ninguém pode impedir. É aquela adoração de Silas e Paulo, machucados, acorrentados e dizendo que Ele é bom, que Ele é fiel. Sabe, aquela adoração quando você está pondo a última ceia e você sabe que ali você vai ser traído, ali você vai ser negado por muitas pessoas, mas você está ali, sabe, dando a Deus, cantando o último cântico, servindo a ceia, fazendo o que você tem que fazer. Aleluia. Sabe, são esses momentos que definem quem somos e a quem servimos. Toda a relação daquele povo não era com Deus. Era como o personagem aqui.
trazendo aquela mulher para ser apedrejada. É aquela relação, não toque nisso, não manuseie aquilo. É as regras que não tem poder. É aquelas coisas humanas que não tem poder nenhum diante do mal, diante do erro, diante do pecado, a não ser nova criatura. E aquele povo está dizendo lá, nós nos lembrávamos. Às vezes tem gente que está vivendo, eu lembro de como era ungido aquele tempo. Eu lembro, sabe, você fica com aquela nostalgia do passado, sendo que Deus quer fazer algo novo agora. E o que Ele está para fazer é muito maior do que já aconteceu. O que Deus está para trazer sobre a face da terra, pela igreja, pelo corpo, por aqueles que amam a Ele, por aqueles que estão rendidos a Ele, é muito maior do que foi há 2000 anos atrás, do que foi os avivamentos de 200 anos atrás, que foi o avivamento do Wesley, do Finney, é o avivamento do João, da Maria, hoje. Aleluia. Agora, a gente quando vê esse povo, como eles se comportaram, foi muito diferente de Daniel. Daniel estava vivendo o mesmo momento. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas podem estar vivendo o mesmo momento. Um se comporta de uma maneira, o outro de outra. Um se comporta como alguém que é uma voz profética naquela geração, naquele momento de trevas, e o outro se comporta como mais um. Eu não quero ser mais uma. Você quer ser mais uma? Mais uma? Que vai sentar, que vai ser nostálgica, que vai culpar alguém? Ou você vai ser alguém que no meio da tragédia vai se levantar e vai dizer, eu quero o novo de Deus, eu sei que Deus tem mais. Aleluia. Aquele povo deixou, ele falou, ali nós pegamos nossos instrumentos e penduramos eles no salgueiro. Gente, cantar quando tudo vai bem é fácil. A Bíblia diz que eles disseram assim, olha, pois lá, aqueles que nos levaram cativo, eles pediam para nós uma canção. Mesmo que fosse para zombar ou para o que lá for, que eles pediam as canções, era uma grande oportunidade deles testemunharem da grandeza de Deus. Mas eles disseram, como que nós vamos cantar, como nós vamos ter alegria, se nós não estamos em Sião? Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Daniel cantou numa terra estranha. José cantou numa terra estranha. Porque cantar aqui no domingo é fácil. Agora cantar na segunda-feira, onde, como a pastora disse, onde tem um monte de coisa para resolver, um monte de conta para pagar, aí é outra história, né? Cantar agora aqui, com todas vocês mulheres, nossa, até a unção, como a pastora disse, já sentiram o ambiente? É lógico. Mas sentir essa mesma presença, essa mesma unção lá sozinha, é possível. E é até mais poderoso. Eles disseram, nós não vamos cantar. Nós vamos... O que eles fizeram? E eles disseram assim, nós pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros. Tipo, não vou cantar. Não vou fazer. Eles perderam a oportunidade de ver grandes milagres ali naquele lugar. Então, quando eles olham para aquela situação, eles dizem, não, eu não vou cantar. Por que eles não queriam cantar? Porque eles estavam com raiva dos babilônicos. Quem são eles para pedir isso para nós? Olha o que eles nos fizeram. Sabe quando você deixa de glorificar a Deus, porque você está machucado com uma pessoa? Quando você deixa de servir a Deus, quando você deixa até mesmo de servir a Deus dentro do corpo de Cristo, porque você está magoado com alguém, você está perdendo uma oportunidade única de dar a Ele aquilo que Ele merece, o teu serviço, o teu dom, o teu chamado, aquilo que Ele deu para você fazer para Ele. Não é para os homens, mas quando você vê nos homens o teu inimigo,
nos homens, aqueles que te exploram, e você não entende para quem você faz, você deixa de fazer. Você fala, vou pendurar a chuteira. Eu tenho ouvido muito isso. Muitos homens e mulheres de Deus falando, estou pendurando a chuteira. É como estou pendurando a harpa. Mas por quê? Ah, porque eu estou magoado. Ah, porque eu não confio mais em ninguém. Falei, que bênção. Eu também não confio em ninguém. Mas eu confio nele. E eu sei que aquele que começou a obra vai terminar. Então eu continuo. E os anos passam e eu continuo. E os outros que começam a olhar o homem, param. Mas o que acontece com aquele povo? Falta de perdão, mágoa, raiva. E quando eles olham para o futuro, eles dizem assim, que a tragédia e a destruição alcance essas pessoas. Alguém aqui já desejou mal para alguém? Não, né? Mulher nunca deseja mal para ninguém. Eu não desejo mal, só peço que Deus leve. Não, mal, eu nunca desejei mal. Mas eu entreguei nas mãos de Deus. Sabe aquele entreguei nas mãos de Deus? Faz aquilo que lhe apraz, Jesus. Eles registraram o quê? O trágico. Eles viveram presos aos traumas. Lógico, nenhum cativeiro, ninguém que é levado para outro país não vai dizer que não é um trauma isso. É. Mas quantos traumas, cada uma que está aqui, ou os homens também que estão aqui, você já não teve nessa vida? Talvez coisas da sua primeira infância, que hoje ainda te impede de viver muita coisa. Mas eles ficaram presos àquilo. Eles registraram apenas a tragédia. E quando eles verbalizavam a respeito do que eles estavam vivendo, eles verbalizavam com agressividade. Já viu uma pessoa agressiva? Você já viu aquela pessoa amarga? Que quando ela lembra de uma coisa ou ela fala de alguma coisa, você vê que ela fala com raiva, que ela fala com agressividade, que ela fala para machucar, que ela fala para dizer, eles são culpados. É tudo que eles têm registrado na mente e no coração deles. E eles verbalizam isso. E eles têm um conceito de ser feliz diferente do que Deus diz que é ser feliz. A Bíblia diz que a gente deve se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Mais nada. Olha que coisa maravilhosa. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito lá. Mas eles não conseguiam ter esse sentimento. E eles têm um conceito de felicidade diferente. O conceito de felicidade deles era vingança. Eles chegam a dizer assim, que os filhos deles sejam arremessados nas pedras, quebrem a cabeça. Ah, mas eu nunca desejei que quebrasse a cabeça, só o pescoço, pastor. Dá no mesmo, né? Eles querem vencer o mal com o mal. Eles querem vencer o ódio com o ódio. Aquilo que nos fizeram, que eles recebam em dobro. Quem odeia, quem não perdoa, não consegue cantar. Não consegue. E eles desejam mal até contra quem não tinha feito mal para eles. Olha o estado do coração desse povo. Como que eles iam conseguir viver o novo de Deus dessa maneira? É nisso que eu quero chegar, gente. Por isso que eu falo que a gente tem que entender o contexto das coisas. Para a gente entender por que eu não estou vivendo o novo de Deus. Se Deus disse que tudo tem um tempo, e o tempo de viver o novo é agora, é já. Por que eu não consigo entrar nisso? Por que eu não consigo desfrutar nesse deserto que eu estou vivendo dos rios e dos caminhos de Deus? Por que eu não consigo ver e perceber o que Deus está fazendo? Porque às vezes tudo que está aqui dentro é a tragédia, é o problema, é culpar os outros, é não entender que não importa a situação,
você pode dar o seu melhor para Deus. O teu espírito está pronto. Ainda que a carne é fraca, que a alma às vezes está cheia de problemas e confusões, você pode tirar do seu interior os rios de águas vivas que estão lá dentro. Você pode. E eu já estou praticamente encerrando. Eles estão com as harpas de penduradas, sem cânticos, cheios de ódio, desejo de vingança, porque eles tinham uma relação institucional com Deus, não uma relação pessoal. Eles tinham motivos para cantar. Eles estavam às margens do rio da Babilônia. Eles não estavam num deserto. Mesmo ali naquele lugar, eles tinham suprimento, sabia? Mesmo quando eles estavam no cativeiro, houve tempos que eles podiam comprar, que eles podiam vender, que eles podiam... Tanto que muitos não quiseram sair da Babilônia quando o cativeiro terminou. Eles tinham motivo para isso. E eles estavam onde? Debaixo dos salgueiros, árvores frondosas, com sombra. Porque provavelmente, mesmo no cativeiro, no dia de descanso, eles podiam estar ali às margens do rio, debaixo das árvores frondosas. Eles também tinham momentos que eles podiam se revigorar, que eles poderiam sonhar novamente. Não, Deus tem algo para nós, Deus tem coisas boas, mas eles decidem que eles não iam fazer aquilo. Então nós vemos que a Bíblia é clara quando diz em Isaías 54, canta alegremente, ó estéril. Mesmo no tempo da esterilidade, da escassez, a Bíblia nos conclama, canta alegremente. Fala com teu Deus. E aí eles começam a viver do passado, da glória do passado. E eles não percebem que eles tinham diante deles um presente glorioso. Deixa eu falar para vocês. Existe um presente, um hoje de Deus para nós. E esse presente não está nem no passado nem no futuro, está agora. Ele diz, eis que faço algo novo. Que está saindo à luz quando? Agora. Não é daqui 10 anos. Ah, mas foi o ontem. Não, é o agora. A restauração estava à disposição. E Deus falou, Isaías, eu preciso tirar esse povo. O tempo acabou, mas eles não podem sair do jeito que eles estão. Deixa eu dizer uma coisa, vocês não podem, eu não posso sair para essa nova estação do jeito que nós estamos. Com as velhas frescuras, com as velhas coisinhas, com as velhas implicâncias, com as velhas vitimizações. Com as mesmas conversas, culpando todo mundo. Não dá. Deus precisa nos levar para algo grande, gente. Mas Ele está dizendo, o que eu vou fazer é sobrenatural. Porque rios no deserto é sobrenatural. Caminho no deserto é sobrenatural. Deus está dizendo, não se preocupe como vai ser. Porque o sobrenatural é comigo. Deus está dizendo para aquele povo, mas o povo está lá dizendo, não tem mais nada. Jerusalém foi destruída, está tudo em ruínas. Deus está dizendo, isso não é problema para mim. Sabe, o caos que você olha hoje, vê e pensa, é impossível, só sobrou ruínas. Deus está dizendo, eu sou especialista em estar diante do caos e dizer, haja luz, haja separação das trevas. Eu sou especialista. Eu sou aquele que paira sobre o caos e tudo se ajusta. Nós íamos falando no carro, Deus é um Deus que organiza tudo. Talvez se você olhar na sua vida hoje, você fala, é impossível, a bagunça que está, o cativeiro que eu estou, a tragédia que eu estou vivendo, é impossível. Amém, é isso mesmo, é impossível. Por isso que ele diz, eis que eu faço. Porque você não pode, você não consegue. Agora, você tem que ter uma atitude
para que você possa entrar no que eu estou fazendo, para que você possa perceber. Para de olhar para as coisas que você não tem mais que olhar. Para de falar o que você não tem mais que falar. Para de ficar reclamando do que você não tem mais que reclamar. Senão você não vai perceber que eu estou trazendo vitória sobre a sua vida. Eu estou trazendo cura sobre a sua vida. Eu estou trazendo libertação sobre a sua vida. Mas você fica olhando para lá. Deus está dizendo, acabou, ó, os 70 anos acabaram. Talvez um ano que você está vivendo uma coisa, Deus está dizendo hoje, acabou, já deu. Você precisa aprender com isso. O que Deus queria fazer com aquele povo é trazer aquele povo novamente para o centro da vontade dele. Um povo escolhido, peculiar, que iria glorificar o nome dele entre as nações e não ser mais um no meio daqueles povos. Deus estava dizendo, vocês se acostumaram com esses povos, vocês ficaram pior que esses povos, mas vocês são propriedade particular, vocês foram gerados, vocês foram escolhidos por mim para mostrar as minhas grandezas, e como vocês estão se amoldando a esse mundo, vocês estão vivendo igual eles, com a corrupção deles, com a mentira deles, com o adultério deles, com o engano deles, eu vou levar vocês para um lugar, para matar vocês? Não, para limpar vocês. Para destruir vocês? Não. Para fazer vocês entenderem quem vocês são. Sabe, às vezes as coisas que nós vivemos é para nós entendermos quem nós somos. Nós somos propriedade particular, povo escolhido, nação santa. E aí nós estamos vivendo lá como todo mundo, nas mesmas mentiras, nos mesmos enganos, nos mesmos tormentos, e Deus fala, não. Pode sair daí. Amanhã eu saio. Só mais uma vez. Já viu uma pessoa viciada em alguma coisa? Ela fala, não, na hora que eu quiser parar, eu paro. Eu consigo. Já viu aquela pessoa que ama doce? Ah, só hoje esse bolo de chocolate, amanhã eu paro. Não tem ninguém assim. Oh, aleluia. Ah, só hoje. Só mais hoje. Aquele povo estava assim. Só mais hoje, só mais um pouquinho. Até o ponto que eles se amoldaram à cultura. E Deus falou, é? Tá bom. Estou preparando um rei para ajudar vocês a ser crente. Nabucodonosor. Quem gosta de Nabucodonosor aqui? Se eu falar, ó, Deus está preparando um Nabucodonosor aqui. Está amarrado. Não quero. Me livra disso, Jesus. Deus está dizendo, eu já sei o lugar que eu vou mandar. Babilônia. Babilônia é espírito de confusão. Eu tenho uma amiga que ela, quando está brava com umas amigas dela e com as famílias dela, aquela Babilônia se levantou contra mim. Eu morro de rir. Aí ela fala, mas o cavaleiro do vento está vindo contra aquela Babilônia. Eu morro de rir dela, que ela tem cada chavão. Cavaleiro do vento. Às vezes ela manda mensagem, eu orei, o cavaleiro do vento está vindo com provisão. Ela é do fogo. Mas eu acho muito engraçado quando ela fala, aquelas Babilônias se levantaram para cair. Eu falei, minha amiga, calma lá, né? Então, a sequidão de hoje não é motivo de deixarmos de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. E a restauração, ela é resultado de oração. Daniel, quando ele começa a clamar por restauração, entendendo o tempo, ele começa a orar, ele começa a pedir, ele começa a dizer, eu quero viver o que o Senhor tem para nós. E eu estou aqui por um desígnio do Senhor. Isso é uma coisa linda quando a gente entende. A restauração é um milagre de Deus, de Deus. E o novo de Deus, para cada um de nós, agora abra comigo 45, Isaías, e vamos terminar aqui.
43, né? Ele diz aqui: não vos lembreis, versículo 18, das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele está dizendo: encorajo o coração de vocês. Confie nas minhas promessas. Aquilo que eu falo, eu cumpro. Eu cumpro. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Eu vou fazer. Se você olhar para a sua vida hoje, você não tem capacidade de fazer nada. Talvez no buraco que você se enfiou, não tem como você sair de jeito nenhum. Eu conheço as minhas limitações. E eu sei, se não fora o Senhor, ora diga Israel, não é possível, não é. Quando eles olhavam para aquele país, para aquela cidade, para aquele povo, para aquele rei, não tem como ser livre daquelas mãos. Não tem. Jerusalém já estava destruída. Eles estavam cativos. Eles eram fracos. Mas Deus fala, Isaías, começa a encorajar o coração desse povo. Eu quero incentivar você a encorajar as pessoas que estão do seu lado. Quando elas disserem, não, não tem jeito, fala, não, tem sim. Deus está fazendo. Olha para Jesus. Ao invés de dizer, não tem jeito mesmo, não dá. Começa a ser uma pessoa que encoraja outras pessoas. Talvez a pessoa que está do seu lado hoje aí, está desencorajada, não consegue nem acreditar que vai conseguir sair e viver algo novo de Deus. Talvez a pessoa que está do seu lado, ela está numa guerra, numa tempestade interna que você nem imagina. Talvez ela está a passo de sumir. Encoraja ela. Fala para ela, você não veio em vão nessa conferência. Deus tem algo novo. Deus tem milagre. Porque milagre é obra dele, gente. Nós não temos. Talvez você não consegue, você está só pensando e sofrendo. Vivendo do passado, da tragédia do passado. Não é nem das coisas boas do passado. É só da mágoa do passado, é só da raiva do passado. É só do que fizeram para você. Mas ele diz, olha, fala para esse povo, confiar nas minhas promessas. Desperta a fé no coração deles. Diz para eles, deixa o passado. Abra-se para o novo. Às vezes a gente está fechado. A gente está fechada. A gente está num ponto, de uma maneira que a gente fala assim, tô nem aí. Tô mais nem aí, que se dane. Ou às vezes a gente está assim, Deus faz para o outro, para mim não faz nada. Mas Deus está dizendo, Isaías, fala para eles se abrirem. Para eles não ficarem presos à dor. Fala para eles que eu vou criar um caminho. Sabe quem Deus vai usar e como Deus vai fazer? Isso não é problema nosso. Deus usou outros povos para destruir o rei Nabucodonosor e a Babilônia. Eles não tinham como destruir aquele povo. Eles não tinham como sair dali. Era a maior potência do momento. E Deus falou, fica tranquilo, eu já estou levantando outros povos. E eles vão fazer por vocês. Sabe, Deus usa quem Ele quer. E Deus faz da maneira que Ele quer. E aí você fica, não tem jeito. Muda essa mente. Muda esse coração. Porque isso não é humildade, isso é orgulho. E eu falava para o pastor Alano e para a pastora Ju, a pior desgraça na vida de um homem e de uma mulher se chama orgulho.
Orgulho quando você pensa e fala, nem Deus pode me tirar disso. Isso é orgulho. A humildade diz, eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Não há um caminho para mim, mas Ele pode abrir um caminho. Não há uma porta para mim, mas a porta que Ele abrir, ninguém vai fechar. Sabe quando você tira os olhos de você? Porque quando você está olhando para você, é orgulho. Você está cavando cisternas rotas que não retêm águas. Você está tentando achar meios para sair de algo que é impossível sair naturalmente, só sobrenaturalmente. Deus estava prometendo não somente uma mudança exterior, mas Ele estava dizendo que vocês precisam renovar o interior. Porque quem vai reconstruir sou eu através de vocês. É eu que vou dar os utensílios, é eu que vou dar a capacidade, é eu que vou dar o material, é eu que vou dar tudo. Eu vou inclinar o coração do rei para onde eu quiser. Porque é eu que estabeleço reis e removo. Eu estou removendo esse e eu estou trazendo outro para ajudar vocês na reconstrução. É isso que Daniel entendeu. Sabe por que ele estava tranquilo? Como um eunuco lá. Nada do que ele queria viver, ele viveu, mas ele estava lá. A soberania de Deus. O tempo de Deus. O agir de Deus. Ele não estava lá machucado. Ele estava lá entendendo um propósito. Algo maior. E Deus estava dizendo, eu tenho algo maior para vocês. Agora vocês vão precisar perceber. Porque está saindo a luz agora.